Muito bem, estamos de volta com o programa Sertão Inovador. Quem fala com vocês aqui é Radamés Dantas. É uma alegria para mim fazer parte desse projeto, mas é muito grande. Porque quando a gente trabalha desenvolvimento pessoal, conexões, adquirir novos conhecimentos, ele deve sempre ter um tipo de objetivo, algum tipo de fim, para não ficar só uma diversão. Que também não tem problema não quem quiser só divertir com conhecimento. Mas o mundo que a gente vive, ele requer soluções. Ele precisa que a gente teste, que a gente tente coisas diferentes. E agora a gente vai conversar um pouco com algumas pessoas que decidiram não só adquirir conhecimento, mas validar isso, testar, aplicar, ver se vai dar certo, ver se não vai dar, e transformar isso em alguma coisa que impacte a sociedade, que impacte um número de pessoas, seja uma, duas, três, sei lá. Alguns conseguem 1 milhão, outros conseguem 100, alguns conseguem uma. Acreditamos, e aqui dentro do programa Sertão Inovador, a gente acredita que, primeiro, a inovação tem que fazer parte da agenda, a gente tem que querer ser tão inovador quanto os demais que são aí fora, porque já está dentro de nós o potencial de inovar. Agora, se isso vai dar certo ou não, é um conjunto de fatores que depende principalmente de eu pegar os conhecimentos e pôr em prática, porque é a nossa amiga prática que vai dizer se continue ou então não está dando certo. E aí você vai aprendendo com isso, você vai pivotando. A gente só não pode fazer uma coisa, é simplesmente se acomodar, dizer que não vai dar certo mesmo não, é melhor, tal. Se você tem um potencial, se você acredita que os seus conhecimentos que você já adquiriu e os que você vai adquirir pode gerar impacto, teste, criatura de Deus, tente, vá lá, se conecte com outras pessoas que talvez vão te ajudar ou criticar, mas pelo menos trazer algum tipo de luz para você ir melhorando. Neste momento nós vamos conversar com uma professora, mas que também resolveu arriscar no empreendedorismo, resolveu trazer os conhecimentos para a prática, conectando com alunos, com outras pessoas. Vamos falar da empresa chamada Educar. Pensar Pensar é EAD. AD, né? É. Que é na área de educação. A Pensar é uma edtech. E Luciana, que é a professora que está aqui, seja bem-vinda, professora. Vamos bater um papo sobre essas conversas aqui de inovação, porque eu sei que você já está nessa jornada, já está nessa trilha aí. E a gente, de alguma forma, nesse bate-papo, pode te trazer alguns insights. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Radamés. É um prazer estar aqui contigo hoje para trazer um pouco, né, de toda essa luta, como você disse muito bem. É uma verdadeira batalha contínua, mas eu acho que o propósito é o que vale a pena, né? É o objetivo, é o sonho, e eu acredito que quem está no caminho do empreendedorismo é porque sonha, porque busca, porque tem um objetivo. E eu vou dizer, e é um objetivo de 1 milhão, viu? Não é de um, não. Você falou aí 1, 2, 100. Eu disse, gente, eu quero 1 milhão. Entendeu? Okay. Então, o objetivo é de 1 milhão para todos que estão aí na resiliência, na dor, porque eu posso lhe dizer que é dolorido, não só para mim, mas para todos que estão buscando, né, este caminho, este futuro Muito de bem. realização, de fazer a diferença, Sim. de deixar um legado. Eu acredito que a ideia, né, de 1 milhão é a consequência. Sim. É a consequência da realização do sonho. Mas o que você quer mesmo é sentir que conseguiu. E, logicamente, você quer as consequências, né? A gente não pode dizer que não quer as consequências da trabalho, né? valoração, né? De atribuir valor Sim. e da valorização. Porque a importância que você dá a a toda essa conjuntura, como você disse, é de uma grandiosidade enorme, né? É de uma realização enorme. Eu fico até me emocionando com esse contexto, porque a luta é muito árdua e envolve família, envolve amigos, envolve teu emocional, tua mente, né? Porque chega momentos que você diz assim, meu Deus, por que não anda? Por que não sai do canto? O que é que eu estou fazendo? Mas eu sei o segredo de tudo isso, sabe? Eu entendo
Eu sei o segredo de tudo isso. No meu ponto de vista, são pessoas. Você falou algo aí bem bacana, que é conectar. Conectar-se com pessoas certas. Sabe aquele achado? Aquela pessoa que diga assim, pronto, vamos juntos e dará certo. Agora, a gente não só precisa de uma pessoa, a gente precisa de várias pessoas. Sim, Porque a gente sim. precisa de pessoas na área da tecnologia, Isso. né, da mídia social. De marketing. A gente precisa da venda, que é o coração. A gente precisa daquela pessoa que esteja ali contigo no processo de venda. Porque é algo que eu posso te dizer com toda certeza, no meu ponto de vista, é a parte mais difícil. Porque a parte tecnológica, não que seja fácil encontrar, né, um ouro. Eu, graças a Deus, encontrei. Então, eu tenho um sócio que ele é expert na área de tecnologia e eu estou muito feliz com ele. E encontrei algumas pessoas, sabe? Mas é como diz meu sócio, ele diz sempre assim, Luciana, vamos esperar para poder... Porque eu entro naquela empolgação, né? Quando eu conheço alguém, puxa, agora vai dar certo essa pessoa e tal. Mas ele diz, Luciana, vamos esperar? Pé no chão, já foram tantas frustrações, tantas decepções, então vamos esperar. Mas eu acredito muito na capacidade estratégica, né? Ou seja, a boa utilização do recurso que você tem e da capacidade humana que você tem, ou seja, uma boa equipe. Agora que é dificílimo montar esta equipe, não é fácil. Encontrar pessoas. Imagino. Eu já ouvi situações do tipo, não é meu sonho, é seu sonho. Entendeu? Então, assim, não que, lógico, cada um tem seu sonho, Sim, né? Não sim. que eu queira que ninguém vá aderir ao meu sonho sem buscar o seu sonho. Eu quero que a pessoa queira fazer parte do sonho, que seja nosso sonho, não meu sonho. Porque eu entendo que a pensar hoje, ela não é minha, sabe? Ela é de quem? Ela é de todos, que assim quiser, de todos, que assim desejarem, ou aquela pessoa que quiser fazer parte, que desejar e sonhar fazer parte desse processo. Agora, quando eu digo fazer parte do processo, meu amigo, eu não estou falando de você simplesmente ficar acomodado, como você disse muito bem, né? Sentado a uma cadeira esperando o resultado. Eu quero que você levante, meu amigo, seja proativo, corra, venha comigo, vá para um lado, eu vou para o outro. Agora, uma pessoa correndo sozinha e o resto esperando o resultado, como você disse, né? Esperando o resultado, e você sabe que o resultado não é rápido, e o resultado requer um mutirão, né? Um mutirão de pessoas fazendo sua parte, e engajamento, integração e interação. Então, eu digo com toda certeza, hoje eu não, né? Porque não sou eu, é a pensar. Pensar, a EAD ainda não chegou aonde deveria ter chegado, em razão disso. Porque a estrutura é muito bem planejada, a parte tecnológica é muito bem equipada, e a pessoa responsável pela parte tecnológica é muito inovadora, muito criativa. Eu, né, na parte estratégica, estrutural, pedagógica, como professora, porque, como você colocou, é uma plataforma educacional, então eu trago todo o meu conhecimento como educadora, por acreditar numa educação transformadora, de qualidade, de excelência, né, que sofre, porque o aluno nem sempre quer, né? Sim, sim. Nem sempre, a maioria, então eu sou ainda daquela que quer os 100%. Eu tenho eu digo que é um problema. Eu quero 100%. Eu sou muito perfeccionista, detalhista, metódica. Então, se você fizer parte da minha equipe, se você for meu aluno, eu quero realmente fazer parte da tua vida, eu quero transformar. E já me disseram que isso é romântico, né? Eu já ouvi tantas coisas. Já disseram que isso é romântico, que, na verdade, eu não consigo ver o aluno como um número. Eu consigo ver o aluno como alguém que eu quero transformar. Porque este é o resultado do meu trabalho. E, consequentemente, o número virá. É assim que eu atuo, é assim que eu trabalho, é assim que eu acredito. Mas, né, a gente precisa de um corpo acreditando nisso.
A gente precisa fazer acontecer. E para fazer acontecer, meu amigo, é muito sofrido, é muito árduo, é muito choro, né? É muita frustração. Mas o empreendedor, acho que a maior característica de um verdadeiro empreendedor é resiliência. Resiliência, de fato. É resiliência, É continuar. nítido isso, é nítido. Toda Né? pesquisa que se faz, o empreendedor ele é resiliente. E estar apaixonado. Eu digo muito aos meus alunos assim, com coerência, com os pés no chão, né? Não é uma paixão que te segue, lógico, mas uma paixão que você também consiga enxergar, né? Visualizar fora da caixinha. Então, eu digo muito aos meus alunos, né? Sejam apaixonados por tudo que vocês irão fazer na vida, porque eu acho que é só a paixão, o amor por aquilo que você busca, que faz você realmente mover montanhas, meu amigo. E eu faço muito essa analogia a namoro. Não é? Ninguém luta por ninguém se não amar, verdadeiramente. Né? Ninguém luta por ninguém se não sentir acontecer. Né? Eu digo, ó, a gente tem que pegar fogo, se não pegar fogo, não vale a pena. Eles acham engraçado e tal, mas é a vida é isso. Se a gente não for intenso em tudo que a gente for fazer, se a gente não for apaixonado de fato por tudo que for fazer, não rola. Né? A química não acontece e acaba logo, o desânimo vem. E o empreendedorismo, ele é um eterno apaixonado, porque ele não desiste, ele pivota. Isso. Ele pivota. Mas Como eu já pivotei 1 milhão de vezes, mas não desiste. Né? E ele Muito acredita, bom. e eu acho que muitas vezes ele é o único que acredita. E assim, e o tempo, o pior é que o tempo começa a ser algo que te assombra, sabe? Porque o tempo passa e você começa a cobrar, ou seja, cadê? O tempo está passando e o resultado. E as pessoas que estão à tua volta, você começa a se questionar se aquelas pessoas vão continuar ali à tua volta, né? Se elas vão continuar acreditando, o quanto você acredita, se elas vão ter a resiliência que você tem de estar ali, né, na parte da mídia, porque você precisa dela, de estar ali na parte da tecnologia, na parte de todos os setores que você ali precisa movimentar para o negócio acontecer. Porque o tempo faz o desânimo acontecer, quando não há o resultado que você deseja, né? E ouvir, né, de uma pessoa que você ama, só você quem acredita, porque eu não acredito mais. Então, isso é até emocionante, né, falar. Você até se emociona em falar isso, porque, às vezes, a pessoa que você, mais ama na sua vida, dizer isso para ti, eu não acredito mais, só você quem acredita. E aí você chega a um ponto, mas se a gente for olhar a história, há muitos empreendedores que passaram por isso. Né? Mulheres que deixaram os seus maridos empreendedores, isso aí é o que mais tem na história. Quantos... a gente pode falar de várias pessoas de sucesso aí que hoje são conhecidos, né, mundialmente e que passaram por grandes dores também, de luta, de sofrimento. Eu não acredito naquela história que você chegue e diga, foi assim e cheguei a isso. Ou seja, eu já cheguei a um patamar enorme. E cadê a história? Cadê o processo? Você já deu esse pulo todinho? Cadê os bastidores, tá? Cadê a dor? Porque foi fácil? E porque para mim não está sendo fácil. Então, eu não acredito em uma história dessa. Eu acredito na história que você lutou, sofreu, batalhou e chegou lá. Né? Até eu estava vendo uma história de um rapazinho, uma criança, tinha madrasta, sofria e fugiu de casa e tal, e venceu na vida. Então, veja, são histórias construídas, gente. São histórias que, durante todo esse processo de muita dor, de muito sofrimento, nunca desistiu. Nunca desistiu e alcançou o seu sonho. Muito bom. Que é chegar lá. É chegar a mais de 1 milhão, viu? Muito Não bem. só 1 milhão. Muito bom. Professora, a gente sempre faz aqui nas entrevistas, eu acredito, por isso que eu vou falar, né? Acredito o seguinte, o empreendimento, ele é reflexo do empreendedor. Então, quando você vai olhar para a história dos empreendimentos bem-sucedidos, você olha para a história do empreendedor, você acaba encontrando um certo paralelo. Quer dizer,
É uma história também de luta, de superação. Deu certo aqui, errou acolá, lá vai. É um moído, amiga. Na linguagem aqui bem. É um moído grande. Mas no fim das contas, se acerta mais do que erra, o lucro é positivo, né? O lucro é positivo. Mas só para efeito de pontuar para o pessoal conhecer. Luciana é de Mossoró, não é? Veio de onde? Como é que você está aqui nessa cidade? Nós trabalhamos na mesma instituição, na Universidade Federal Rural do Semiárido. Mas só para a gente conhecer um pouco, quem é a Luciana, em rápidas palavras, para a gente conhecer. Luciana é uma batalhadora, né? Eu não vou chamar de guerreira, porque está muito clichê. E todo mundo diz assim, a gente escuta muito, eu estou cansada de ser guerreira, né? É muita luta. Muita guerra. É muita guerra. Então, é uma batalhadora, é uma sonhadora. Eu acho que o que descreve Luciana é ser muito sonhadora. Então, desde muito novinha, criança, teve muita visão, queria muito, né, do mundo que já estava oferecido a ela, né? Que eu sou filha de pais humildes. Meu pai, eu digo com muito orgulho isso, tá? Porque eu sou o que sou, porque eles me fizeram assim. Então, meu pai era pipeiro. Conhece este termo? Não, pipeiro. Ele trabalhava um carro-pipa. Sim, entendi. Justamente distribuindo água, né? Ok. Então, ele vendia água e tal. Ele nos criou dessa forma. Então, ele foi muito empreendedor. Minha mãe, muito empreendedora. Meu pai não tem a menor vergonha, constrangimento de dizer que meu pai... Ele tinha apenas o segundo ano do ensino fundamental 1. Né, o antigo. Né? Que hoje é o ensino fundamental 1, para que as pessoas se situem. Sim. Ele tinha o segundo ano. Ele não sabia, ele só sabia escrever a letra de forma, né? Que o pessoal fala. Entendi. Então, mas um verdadeiro guerreiro, lutador, batalhador, que rompeu. Ainda está conosco ou já não, partiu? Jesus já levou. Partiu. Muito jovem, né? Diga de passagem, meu pai, ele veio de muita pobreza e ele rompeu a pobreza com o empreendedorismo. Então, ele criou a sua própria oportunidade, né? Para nos criar. Nós somos 5 filhos e minha mãe também, uma mulher muito guerreira, batalhadora, sofredora, que a vida maltratou um bocadinho. Ficou órfã aos 12 anos, ajudou a criar os irmãos e casou com meu pai e foi batalhar com ele, também muito empreendedora. Só que mamãe é uma empreendedora conservadora, é tudo ali, pé no chão, planejado, tudo bonitinho. Já meu pai não, meu pai era ousado, arriscava e tal, né? E eu acho que eu peguei isso dele. Então, eu peguei essa ideia da ousadia dele, né? Hoje eu estou mais contida, porque hoje eu estou, vamos dizer assim, receosa, né? Gato escaldado tem medo de água fria, como diz o ditado. Tipo isso. Vai aprendendo um pouco. Mas eu peguei essa ousadia dele e, não sou nem um pouco conservadora. Eu acredito que para conseguir tem que realmente correr atrás, arriscar, batalhar, e seja o que Deus quiser. Uma vez meu pai disse isso. Eu falei, agora eu me lembrei dele. Ele falou assim, ele comprou um carro e aí eu disse, pai, mas e aí? Para desenvolver a atividade e tal. Aí ele, seja o que Deus quiser. Aí eu me lembrei, né? Seja o que Deus quiser. Mas não é bem assim, né? A gente diz seja o que Deus quiser, porque é Deus que nos norteia, sim, né? Deus que nos direciona. Mas, logicamente, a gente tem um plano, né? Não é feito de maneira dispersa, sim, irresponsável, desorganizada. Então, eu posso explicar para você né, a origem da Pensar, né, nessa minha condição de ousadia. Tem uma justificativa. E aí, voltando um pouco à Luciana, né, como você perguntou, minha origem é essa. Venho da cidade de Esperança, com 32 mil habitantes, 23 quilômetros de Campina Grande, Paraíba. Como eu disse, meus pais, eles foram humildes, eu vim de uma família humilde e trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar em uma rádio aos 18 anos de idade, porque tinha que trabalhar, e quando muito novinha, ajudava a minha mãe no bar, né? Que ela tinha um comércio, minha mãe sempre veio de comércio. Era bodega, hoje em dia ninguém fala mais bodega, né?
era É bodega. verdade. E depois virou um bar, né? Então eu vivi isso. O empreendedorismo está na veia, né? Está na vivência, na vida, em ter visto meu pai. Tanto é que o meu curso ele foi escolhido. Eu nunca tive nenhuma referência na área contábil para dizer, poxa, eu vou procurar. Eu nem sabia que existia ciências contábeis quando eu fui procurar o meu curso, para você ter ideia. Mas qual foi a minha estratégia? Pegar o manual, né? Antigamente nós tínhamos um manual impresso do vestibular e lá tinha os Os cursos e o cursos. mercado, Ih, né? rapaz, é Lembra? verdade. Então ali eu li. Eu queria a área de negócio, porque eu já trabalhava na rádio, comunicação não me interessou, na época não me interessou, e eu trabalhava numa recepção que também envolviam com a parte administrativa, Certo. a parte de recebimento, pagamento, emissão de nota. Aquilo ali, poxa, eu gosto disso. E onde é que está isso, né? O que é que eu tenho que fazer para poder chegar Essa a isso? formação. Aí fui ler lá e tal, e encontrei o curso de Ciências Contábeis, né? E o que me levou ao curso de Ciências Contábeis? Não porque administração, porque eu não escolhi administração. Porque naquela minha inocência, aos 18 anos de idade, eu acreditava que o curso de administração eu teria que ser empregada. Hum. E eu não queria ser empregada. Então, quando eu leio, eu vejo direito e contábeis. Direito não me interessou, porque direito, na minha percepção, não tinha nada a ver com negócio. Naquele momento, na minha inocência, né, de 18 anos de idade, 18 anos, isso, que eu estava na rádio. E aí, quando eu optei, li Ciências Contábeis e digo, puxa, coisa este de curso é empresa, muito ó. massa e tal, tem muitas especializações, eu posso ser professora, eu posso ser... Mas naquele momento, a minha visão não era ser professora, era ser uma grande consultora. E quando eu sempre tive uma visão muito ampla, então, quando eu pensava em consultoria, eu não pensei no escritório de contabilidade, eu nem tinha noção. Escritório de contabilidade ali, aquela coisa trivial, não. Eu queria ser uma grande consultora, eu queria ser, né, a top, aquela criatura que iria fazer a grande diferença, iria transformar o mundo contábil. Então, a minha visão era essa. Foi quando eu escolhi o curso e batalhei para entrar na universidade. E estamos aqui hoje, né? Então, a minha história, logicamente, eu fiz igual saí daqui e fui para ali. Não, estamos aqui hoje, mas foi muita batalha para estar aqui hoje. Aqui foi um pequeno, o que eu contei foi um pequeno momento de como eu escolhi o curso, mas a partir daí foi uma luta grande, né, de graduação, de desemprego, né, depois que eu terminei a graduação, eu fiquei desempregada durante 3 anos, né, 3 anos certinho, até eu conseguir consegui passar numa seleção para professora em uma faculdade particular, a FAVIP, Faculdade do Vale do Ipojuca, em Caruaru. Então, foi a minha primeira experiência, sou muito grata, uma experiência maravilhosa, justamente a Faculdade do Vale do Ipojuca. Né? Naquela época, o professor de uma faculdade particular era algo bem interessante, né? Uma oportunidade ímpar, quando as faculdades estavam surgindo, já estou contando muita coisa aqui, né? Então, o que é que acontece? Aí a luta foi, né? Fui buscando, foi tudo muito bem planejado, até entrar na universidade pública foi tudo muito planejado. Então, quando eu estava na faculdade particular, eu disse, como eu tenho que entrar na universidade pública? E aí eu fui entender. Aí, quando eu entendi, eu fiz o planejamento do caminho que eu teria que seguir, e assim eu segui, né? Mas passei por muitas, até chegar à faculdade do Vale do Ipojuca, passei por muitos problemas, muitas situações, porque se eu for falar da minha vida aqui, só dela, ou seja, a gente passará o dia todo aqui conversando a respeito. Mas só um pequeno detalhe que eu gostaria de falar, né, justamente quando eu saí da universidade, cheia de sonho de transformar, lutei muito. A minha vida, eu acredito que Deus, né? Deus, ele faz o caminho que às vezes você não sabe qual é o caminho que Deus quer para ti, Sim. ok? Então você busca o seu caminho, o caminho que você deseja. O meu caminho era de consultoria, eu queria muito. Então na época da graduação, trabalhei na rádio, planejei depois de 2 anos de faculdade sair da rádio, saí. Foi uma luta porque minha mãe não queria que eu saísse.
Eu digo que eu sou a rebelde por justa causa, né? Não queria de jeito algum que eu saísse, porque eu tinha um salário mínimo. E aí, fui trabalhar. Logo que eu saí, consegui um estágio no Banco do Brasil, né? Trabalhei no Banco do Brasil. E quando termino a faculdade, entro em uma empresa. Né? Entro em uma empresa lá em Esperança, uma empresa já com porte, né? Bem interessante. E eu peço para entrar no setor contábil, porque eu queria aprender a prática, né? Todo mundo sai da faculdade, eu quero a prática, eu quero viver o escritório, eu quero entender como funciona. E aí, o meu subgerente da época, do Banco do Brasil, foi quem conseguiu esse trabalho para mim. Chegou, Luciana, eu não consegui a parte contábil, o setor contábil para ti, mas consegui o setor financeiro. Aí eu disse, perfeito, não tem problema, estão linkados, tem tudo a ver. Tá dentro de casa. Vou para o setor financeiro. Quando eu chego no setor financeiro, e aí estou com a outra menina responsável, o setor financeiro era contar dinheiro. Então, minha função ali não era nem contar dinheiro, né? Porque eu não podia pegar dinheiro, porque eu tinha acabado de chegar. A menina contar dinheiro. Então, eu só via aquilo, contar dinheiro. Gente, é isso o setor financeiro, é contar dinheiro. E os indicadores? E os índices, e tudo que eu estudei na faculdade, e aquelas análises que a gente tinha que fazer nos demonstrativos, nos relatórios. Não é isso o setor financeiro? Cadê os relatórios contábeis? Aí, porque a minha visão de setor financeiro era essa. Então, eu me transfere depois de 8 dias, porque, na verdade, eu fiquei no lugar de uma outra pessoa que faria parte do setor, mas ele, por amizade ao subgerente, me colocou no lugar desta moça. E aí, com 8 dias que eu já estava lá, que não tem mais subgerente, não tinha mais nada, era tudo por minha conta, ele me transfere para a vaga que, de fato, seria minha. Que seria o Centro de Processamento de Dados, que seria só... O nome é bonito, né? Pomposo. Mas o que eu iria fazer lá? Iria digitar... no caso, notas, né? Notas de compra, que clientes tinham comprado, tal, tinha que digitar aquilo ali, lançar aquilo ali para o pessoal poder fazer a nota fiscal. Então, eu fiquei ali, 20 dias, mas eu fiquei, como sempre, né, correndo atrás. E fui ao CEO da empresa, que na época não tinha nem esse nome pomposo. Fui atrás dele, fui atrás do gerente, era uma empresa familiar, e todos eram... O CEO era o irmão, que o gerente comercial era o outro irmão, e assim. Falei com todos. Aí eles disseram, mas se eu colocar você lá na contabilidade, você irá tomar algum lugar da contadora. Eu digo, claro que não. Nesta época, eu tinha 23 anos. Nessa época, melhor dizendo, eu dizia, claro que não. Eu só quero um cantinho. Eu prometo que eu não vou tomar lugar de ninguém. Porque eu só quero uma mesinha para aprender. Porque o meu intuito não era ficar lá. O meu intuito era ser uma grande consultora contábil. Mas eu precisava da base, que eu não tinha. E aí, quando 8 dias se passam, eu recebi a seguinte resposta, né? Um movimento grande na empresa, todo mundo assustado. E a minha gerente, né? Que na época foi colega minha de ensino médio, a minha gerente disse assim, bom, o que irá acontecer hoje para mim é igual essa lata de lixo, não fede e nem cheira. Tudo bem. E ela aqui do meu lado. E eu lá digitando. Meninas, calma, vocês tenham calma, vocês estão muito nervosas. O que acontecer hoje, eu tenho certeza que não será com vocês. 6 horas da noite eu sou chamada e aí desligada da empresa. Porque eu não vesti a camisa da empresa. Porque eu pedi para ir para o setor contábil. Então, veja, eu estou contando essa pequena historinha, né? Para simbolizar a luta que foi durante todo esse processo até chegar a ser professora de uma faculdade particular. Porque a minha vida ela realmente começou a melhorar, eu comecei a poder, pelo menos, comprar alguma coisa para mim quando eu entrei na faculdade particular como professora. Aí a minha vida começou a mudar. Ok? Então, imagine, depois desse fato que aconteceu na minha vida, foram 3 anos de desemprego. E nunca desisti.
né? Eu digo que nós somos empreendedores de nós mesmos, das nossas próprias vidas, do nosso caminho, das nossas lutas, porque você tem um objetivo, e o objetivo é chegar aonde você deseja chegar. Aonde você aonde você quer chegar, aonde você deseja chegar. E como você mesmo disse, não importa, ou seja, você falou, bom, se você não quer chegar a canto nenhum, beleza, né? Cada um é cada um, mas é o objetivo dele, vamos dizer que seja lugar nenhum. Mas Mas beleza, tem que ser, tá né? tudo bem, tem um né? objetivo, Mas né? tem um objetivo. O meu era ser grande, né? Era ser grande. Então, então, o mundo é muito injusto para quem vem de família humilde, que não tem nenhuma oportunidade para te dar, que não tem QI, né? Que naquela época, não sei se hoje eles falam assim também. Hoje é Não existe. network, mas naquela época, quem indique? Quem- Quem indique? Não tinha quem indique, não tinha ninguém que pudesse me dar absolutamente nada em uma cidade de 32 mil habitantes. Coloquei currículo e mais currículo em tudo que era lugar e nada, mas eu acredito nos propósitos do Senhor. Então, porque o meu lugar seria em Mossoró, no Rio Grande do Norte, como professora da UFES. Então, ele fez um caminho, né, e eu apenas segui o caminho dele, porque o caminho que eu ia dava errado, eu voltava. Então, minha vida é essa, minha vida é de luta, de resiliência, de Muito bom. pivotar. E eu digo assim, por que pensar seria fácil? Se nada foi fácil para mim. Nada foi fácil, tudo foi muito difícil. E até hoje é. Então, por que eu iria conseguir fácil? Compreendeu? Então, Sim, sim. e eu acredito, eu digo muito aos meus alunos, as pessoas que estão próximas, eu acredito no plantar de sementes. Então, nos movimentos, né? Efeito borboleta, né? Já assistiu ao filme Efeito Borboleta? Então, nos movimentos que a gente faz, no plantar a semente, aquela sementezinha que um dia você plantou e que você até esqueceu que plantou, ela irá germinar em algum momento e que de repente acontecerá. Então, é justamente o que aconteceu na minha vida. Então, eu plantei. Eu plantei bom. muitas sementes. Gerou a Pensar EAD. Aí eu queria conversar contigo agora sobre projetos da Pensar EAD, o futuro, como é que está o mercado, como é que está no momento agora, né, a startup. A Pensar EAD é uma também das incubadas da Iagran. A gente tem bastante alegria. Hoje nós estamos com... aumentou um pouco a quantidade de incubados, com a incubação online que a gente tem via plataforma, permite que a gente pode ter um pouco mais de incubados. E queria que você falasse um pouquinho sobre A pensar. a Pensar EAD agora, futuro, projeto, o que é que tem aí, como é que está o mercado, né? Uma EdTech, então é um mercado grande, é um mercado de educação, ele não vai... Ele é um mercado, enquanto tiver gente, a educação vai existir, porque os seres humanos vão precisar ter que estar estudando, aprendendo. E no mundo que a gente está, onde... Não sei quem disse, mas a gente tem que meio que saber de tudo, ou tem que correr atrás de tudo, tem que sair aprendendo coisas. Isso gera uma. Eu digo tudo no sentido assim, que antes você tinha um raio de conteúdo para aprender. Hoje, esse raio aumentou. Então, se você antes era uma ilha, você tinha um tamanho X, agora aumentou um pouco mais para você ter que adquirir. Isso acaba gerando uma certa preocupação, porque onde adquirir, como estudar, os métodos de estudo, como é que vai fazer, presencial, é online. Enfim, são novas realidades que buscam novas soluções, novos problemas, novas soluções. Para a gente se encaminhar aí, para nós nos encaminharmos para o fechamento desse bloco, fala aí um futuro da Pensar EAD, como é que está aí os projetos? O futuro é gigante. É de 1 milhão. Ou muito mais. O futuro é gigante aí. É muito promissor o futuro, né? Então, eu acredito que, para eu falar um pouquinho disso, desta parte, eu preciso dizer o seguinte, que a Pensar EAD, ela surgiu como um sonho, como todo um empreendedor busca o seu sonho, né? Ela surgiu como um sonho, uma vontade de empreender gigante. Quando eu entrei na universidade, eu tinha esta vontade de empreender muito, muito. Então, eu fazia junto aos meus alunos todo esse processo de contato com a empresa, de fazer acontecer dentro da universidade. E foi o que me alimentou dentro da universidade. Só uma curiosidade, você chegou a ser coordenador de alguma EJ, não? De alguma EJ, não, né? Não, mas eu era fui os projetos convidada. mesmo, eram os projetos. No caso, eram os seus convidada. projetos mesmo que... Isso. Eu fui convidada, mas no momento não, né? Não tinha como aceitar. Mas o que é que acontece? Então, meus projetos. Eu, desde quando eu entrei aqui na universidade, pela vontade e desejo do empreendedorismo,
eu me deparo com uma situação que era só ensinar. E eu comecei a ficar com crise de identidade profissional. Meu Deus, não é isso, não é só isso, né? Então, eu queria algo mais substancial, mais material, mais visível. Os testes, né? O laboratório, a dinâmica. Eu precisava mostrar, deixar o legado, mostrar para o aluno o material, o resultado. Ó, gente, vale a pena, tá aqui, ó. Então, como foi que eu, né, saí dessa crise profissional no início, quando eu cheguei, e cheguei e estou onde eu estou, justamente com o empreendedorismo dentro da instituição. Desenvolvi o projeto Custo do Seu Negócio, Certo. e a partir daí, várias ideias foram idealizadas. Né? Entre as ideias, nós temos a Pensar EAD. Então, a Pensar dela surge desse processo, e foi em 2019 para 2020, quando a gente entra na pandemia, ela estava no papel. Aí eu não tinha o que fazer na pandemia, né? Fui brincar. Mas eu posso dizer algo a você, que o que me fortaleceu durante a pandemia, que foi, né, foi bem difícil para todo mundo, naquele momento, foi a pensar, né? Logicamente, Deus, né? Deus acima de tudo, mas foi a pensar neste mundo que me fez sobreviver, entende? A uma separação que aconteceu na época, a todo o contexto pandêmico, a toda aquela luta desesperadora de isolamento, mas foi a pensar que me deu vida, que me deu vigor, que fez com que eu arriscasse tudo, justamente. Então, aí eu vou contar a historinha que justifica tudo que eu fiz. Eu, professora, já doutora, acreditava que eu tinha, né? Aí eu vou falar algo aqui sobre as teorias. Eu tinha todas as teorias, tudo bonitinho na minha mente. Então era só seguir. Tava tudo certo, vamos seguir. E foi o que eu fiz. Acreditava na qualidade, acredito, né? Acredito na qualidade, acredito que a gente tem que montar uma estrutura bacana e tal. E foi o que eu fiz. Eu digo que a Pensar, ela nasceu grande sendo pequena. Então eu coloco, e uma pessoa me falou isso. Eu estou, na verdade, falando o que uma pessoa me disse, né? Ela nasceu grande sendo pequena. Porque quando ela foi colocada ao mercado, ela já estava toda estruturada. Ela já estava toda pronta. Eu não testei nada, que é o erro, né? Então, hoje eu não faria mais isso. Mas eu precisei passar por isso para aprender que hoje eu não faria mais isso. Mas por que eu fiz? Porque a minha visão romântica da teoria, tá? Acreditava que só era seguir. E a teoria é linda, é maravilhosa, e ela é perfeita, ela é totalmente aplicável. Porém, né, com o entendimento do cenário que acontece a cada momento. Porque a teoria você aplica, mas você tem que entender o ambiente. Tem que entender onde você está. Tem que ter os ajustes do agora. E você ajustar, sabe? Eu digo que o negócio ele é apaixonante em razão disso. Essas estratégias, apesar de ser sofrido, é um jogo, gente. É um jogo de xadrez, não é verdade? Sim. Então, assim, essas estratégias que você faz é o que te dá vida, esse dinamismo, essa loucura. Aí você chega lá, pivota, revê a ação. Não é bem assim. Então, eu aprendi vivendo. Esse processo de construção, de introdução. E eu posso dizer que a gente ainda está nesse processo de introdução. Porque eu pivotei bastante, pivotei várias vezes, mudei de desenvolvedor, tá? Porque antes a gente pagava um desenvolvedor. Como eu precisei pagar tudo, como eu precisei pagar toda uma estrutura. O MVP não estava nem na minha cabeça naquele momento, porque eu acreditava que eu tinha que dar o melhor para você, eu como educadora, transformadora, educação de excelência, então eu tinha que dar a melhor metodologia para você. Só que a melhor metodologia era que eu acreditava que fosse a melhor para você. Então, a ideia é, qual é a metodologia que você quer usar de fato? Para isso eu preciso testar primeiro, para entender a viabilidade daquilo ali, né? O que é que deu certo, o que é que não deu certo. Mas eu não tinha esse conhecimento, essa expertise, e ninguém nunca tinha me dito isso.
Compreendeu? Você seguiu o caminho que você Então, sabia, eu né? segui o caminho que eu sabia, o caminho da professora, da estudiosa, da pesquisadora, que tem acabado de terminar um mestrado, aliás, um doutorado, perdão, fazia 3 anos que eu tinha terminado um doutorado, e eu já saí do doutorado dizendo às minhas amigas que eu ia ficar rica. Aí eu disse, como? Explica para mim, eu quero saber como, Luciana, tu vais ficar rica. Então, porque na minha mente eu tinha, né, essa ideia de empreender, de fazer acontecer. E aí, nesse processo de construção, eu aprendi muito. E hoje eu digo que eu ensino você a não fazer o que eu fiz, tá? Então, teste primeiro. Teste. O MVP, ele é maravilhoso. Então, o mínimo produto viável para que você entregue, verifique, veja a viabilidade, para ver se realmente vale a pena continuar ou pivotar, né? Para trazer um outro produto, um outro serviço e tal. Eu não fiz nada disso, né? Eu meti a cara. Eu fui meu pai. Então, fui totalmente ousada, meti a cara, porque eu acreditava que tinha que se meter a cara mesmo, tinha que jogar tudo, e joguei todas as peças. E para quem não tem tanto capital, não tem capital, né, em abundância, então a pista de voo ela é muito curta, né? A pista de você fazer a aterrissagem é muito curta. E a minha era curtíssima. Ou seja, ali o avião iria para precipício na hora. Então, foi o que aconteceu, né? Mas a característica do empreendedor, resiliência, levanta, começa de novo, vê o que é que errou, tá? E vamos agora trabalhar o MVP com tudo que tu já tens, porque tu já tens muito. Então, vamos trabalhar o MVP. E foi isso que a gente fez, né? E é isso que a gente está fazendo, né? Mais uma vez. Então, hoje a pensar, ela começou, né, com o Enem, na época da pandemia, começou com o Enem. A gente gravou todo um material muito robusto para o Enem. A gente fez todo um processo, né, de educação, de aprendizagem, de ensino, de método, como seria melhor para o aluno. E hoje a gente percebeu que, assim, o que antes a gente tinha planejado, hoje não é mais o que a gente pretende para o futuro. Então, hoje o Enem, todo o material, pretende para o futuro em termos de monetização, para deixar bem claro. Hoje o Enem, para mim, ele é algo que começou, né? A gente começou, tem um carinho enorme, mas a gente pivotou. E se a gente pivotou, então eu preciso, esse Enem, eu quero dar para o outro, eu quero dar para quem precisa, eu quero entregar o Enem que eu construí com tanto amor, com tanto zelo, com tanto carinho, com tanto sofrimento e dor, tá? Hoje eu quero entregar para o outro, porque hoje eu a pensar, mas como o propósito de Deus é um e o meu é outro, então eu acredito que o caminho seria esse, mas Deus sabe qual era o caminho, eu não sei, né? Deus sabe qual seria, melhor dizendo, o caminho. Então, hoje o meu propósito é tudo que a gente construiu para o Enem, a gente estará entregando gratuitamente às pessoas que têm e desejam fazer a prova do Enem. Então, a gente entrega para que Virou um projeto social. Virou um projeto social. Então, o Enem, para mim, algo que pode ter certeza que eu também luto com muito carinho, porque tudo que eu faço é com muita intensidade, né? Eu me entrego totalmente à qualidade daquilo que eu dou. Se propõe a fazer. Isso. Então, o Enem hoje ele é um projeto social que eu entrego à comunidade para que as pessoas com necessidade de se prepararem para o Enem e não têm condição de pagar, está a plataforma Pensar ED com todo um projeto pronto, social, lindo, com inteligência artificial, para correção de redação, para produção de simulado, para tirar dúvidas, todo um material gravado com professores de excelência, professores altamente capacitados, que têm Todas as matérias? expertise com o Enem. Tá? Tudo gratuito? Tudo gratuito. Tudo disponível. Tudo disponível. Telespectador aqui, o ouvinte, estiver acompanhando, ele entra pensaead.com.br. Isso.
E aí se cadastra. Basta entrar lá no Google, pensar EAD, que o Google já leva você para ele, para o site, clica lá, aí tem na parte superior, Enem Social. Clica no Enem Social, faz um cadastrozinho que é apenas seu nome, né? Você só precisa colocar seu nome, o WhatsApp e o e-mail. Pronto, e criar sua senha e login. Pronto, aí você já tem acesso a todo esse material. Então, hoje nós estamos buscando parceiros para que a gente possa entregar à comunidade, tá? Porque a gente precisa comunicar, a gente precisa mostrar que a gente tem esse material. Entendi. E então, vamos aqui. Vender não é difícil? Dar também é difícil. Você sabia disso? Porque eu estou na luta desde junho, que a gente planejou tudo isso, o projeto de abril para maio. Estou na luta aí para entregar todo esse material à comunidade. E eu ainda não consegui, para você ter ideia. Mas o que é que está faltando? Pessoas que possam dimensionar isso comigo. Sim, sim. Porque eu sozinha, eu não tenho como sozinha. Eu preciso de pessoas que me ajudem. Parceiros, ONGs, quem tiver, né, o mesmo objetivo social, que possa fazer uma parceria comigo para levar para os seus. Porque a intenção aqui é entregar totalmente gratuito. Né? E a pensar, e a parte da monetização? Existe. Né? Logicamente, ela precisa ser sustentada. Sim. E hoje quem sustenta a pensar sou eu. Né? Eu sustento a pensar com meus recursos. Com o que eu ganho da universidade, eu sustento a pensar. Virou um filho seu, Virou uma filha bem dispendiosa. Uma filha bem dispendiosa. Então, o que acontece? Hoje, a gente buscou outro horizonte, que é a formação prática e operacional de áreas que você estuda na universidade, mas sai como Luciana saiu, né, da graduação. Entendi. Sem uma expertise prática, sem entender como funciona de fato, sabe? O operacional, a prática daquela atividade. Cursos, são imersões. Então, hoje a gente está trabalhando com auditoria, tá? A gente lançou MVP. Vamos começar com auditoria. Certo. É uma área muito boa, né? Na área de negócio. Necessária. Remunera muito bem. E vamos começar com a auditoria. Então, a gente está com um professor, né? Hoje a gente está, logicamente, divulgando, porque nosso propósito é, próximo ano, fevereiro, a gente iniciar o curso. Opa. E aproveitar todo esse período até dezembro de divulgação. Agora é campanha de divulgação. Campanha de divulgação. Então, a nossa proposta é justamente um professor, né, com expertise operacional e prática, que vive trabalhando, que vive auditoria, que dá consultoria, que vive todo um contexto do auditor, e ele passe todas essas informações, né, de maneira gradual, auditor júnior, auditor pleno, auditor sênior. E aí, cada bloco desse tem sua certificação. Ou, cumprindo as 3, você tem das 3. Né? Você finalizou todo um curso operacional e prático. Legal. Ou seja, tanto é que a formação é de auditor. Certo. Porque eu quero formar você profissional. E teremos fóruns, né, em cada bloco de discussão com auditores, que já serão outros profissionais, com auditores renomados. Legal. Falando do auditor do futuro, falando da qualidade do trabalho do auditor, para que você possa entender todo esse setor, essa área, e assim se tornar um grande profissional na área de auditoria. E a gente tem um propósito de fazer a conexão com empresas que demandam profissionais. Ontem eu assisti uma palestra muito boa, justamente, né, da professora Lielda, que ela falava o seguinte, né, com a reforma tributária, a gente deixa o aspecto mais operacional do tributo para entrar no aspecto mais analítico, mais gerencial, mais estratégico, ok? E aí, é a visão que eu tenho da ciência contábil. Eu tenho essa visão desde a graduação, porque quando eu entrei na graduação, com toda essa ideia de ser gigante, eu já queria a contabilidade gerencial, porque na minha mente era justamente a que me daria conhecimentos totalmente horizontais, né, a respeito do negócio. Quando entra a auditoria, entra o planejamento tributário, entra a análise de custo,
Então, a gente deixa o operacional, porque, gente, a gente sabe muito bem que a tecnologia está aí, né? Para facilitar muito a parte operacional. E ela falava a respeito disso. Então, a ideia é justamente trabalhar a parte mais analítica, a parte gerencial e estratégica do tributo, que é o que a gente acredita como profissional da área contábil. Eu, professora, é o que eu acredito que a informação contábil tem que ser desta maneira. A informação contábil tem que ser dada dessa forma, de maneira que você entregue algo para um tomador de decisão. E não apenas emitir recibo, pagar tributo. O darfista, como chama assim. Quem falava isso, um professor meu da graduação. Eu chamo darfista também. Eu digo mas eu aprendi com ele, né? Eu aprendi com ele esse termo. Ele falava, para você ter ideia, o quanto a gente discute isso, o tempo que a gente discute isso. Um professor meu falava isso. Então, quando eu absolvia, eu acreditava fielmente, né, nesses pontos. E a ideia, desde de menina, né, quando eu digo menina, eu com 18, 19 anos, eu me considerava uma menina, eu era muito inocente. Então, eu lutava por isso, eu buscava isso, e nessa ideia, né, naquela época, eu fazia pesquisas de contabilidade gerencial aplicadas a escritórios de contabilidade e ao micro e pequeno empresário na época, fazendo a relação entre eles dois, o entendimento que os dois tinham da contabilidade gerencial. Muito bom. Então, é isso. A ideia, né, que a gente está trazendo aqui é de visão. Muito bem. É de algo grandioso. Né? A pensar é algo grande. Eu acredito muito nela. E hoje a gente está buscando esse entendimento profissional para que a gente possa entregar ao aluno e torná-lo, formá-lo operacionalmente de maneira prática, para que ele entenda o setor, de fato, onde ele irá atuar. Porque para ele ter oportunidade de mercado, ele precisa saber, ele precisa ter conhecimento, ter propriedade e fazer a ideia é fazer a conexão com as demandas organizacionais, seja uma vaga. Então, a gente irá, logicamente, verificar o aluno que mais se desempenhou, que mais deu resposta, que mais trouxe resultado. Você vai acabar tendo uma plataforma, né, uma comunidade que dá para ter esse tipo de leitura, ver os que se destacam e uma oportunidade deles, né? A universidade não consegue entregar tudo, isso é óbvio, né? Então, mas formações como essa complementam aquilo que às vezes não dá para adquirir na universidade. Muito bom. Eita, que o tempo aqui já está acabando. O papo aqui foi muito bom. Eu queria agradecer a Luciana e deixar aqui agora esses minutos finais para as considerações finais. E em breve, quando tiver novidades aí, depois, na Pensa EAD, faz os contatos para trazer aqui e divulgar alguma coisa, né? Pelo que eu entendi, início agora do próximo ano, já tem um produto aí, né? Tá fermentando, tá no forno, né? Que é esse curso de auditoria. Isso. E o pessoal já tem alguma coisa divulgada lá no site? Já tem alguma coisa ou ainda? Tem. Já temos a página, já com tudo muito bem explicado para quem for visitar a página entender melhor. E estamos distribuindo aí, estamos já na parte de divulgar, né? Na parte de divulgação, levar esse material mais explicativo para o pessoal. Então, gradualmente, a gente está entregando as informações. Muito bom. Obrigado, Luciana, Eu que agradeço, Radamés, pela sua participação. Bom, vamos para o intervalinho, a gente volta daqui a pouco. Às vezes, a melhor escolha da noite é decidir ficar em casa quebrando recordes com os amigos. Ou, quem sabe, realizar uma chamada para falar, ouvir e rir de forma ilimitada. Você pode ligar a TV e dar de cara com o melhor jogo da temporada. Ou resolver vestir a sua melhor roupa para ir em busca do que te faz feliz. Seja qual for a sua decisão, conte com a gente. BrisaNet, levando o mundo até você. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Muito bem, estamos de volta para o programa
Sertão Inovador. Você tá gostando? Olha, você pode entrar em contato conosco através do Instagram, lá no @Sertão Inovador, também no TikTok e no YouTube. Esses são os canais que a gente procura, a gente coloca alguns blocos, alguns cortes. As edições completas estão no canal no YouTube Nossa TV ao vivo, né? Que é o canal da Nossa TV aqui na cidade de Mossoró. As edições ao vivo que você assiste, além do YouTube, você já deve ter percebido, a gente tem falado no início, mas não custa nada repetir. Você pode visualizar isso tanto na TCM, como também TV a cabo, né, que a gente está falando. Telecab, Brisanet. Quero aqui encerrar essa nossa participação nesse momento, convidando vocês, todos vocês, a acompanhar-nos nas redes sociais, a interagir conosco lá nas redes sociais. Essa maneira da gente estar interagindo é muito, muito importante para o programa. Você dá sugestões, você faz críticas, você faz observações, você comenta e você pode indicar entrevistados aqui para a gente também convidar, para a gente bater esse papo, para a gente conversar com o pessoal. Hoje o âncora tá de vez em quando tá tossindo aqui, mas compromisso nosso é compromisso, então a gente vai fazer o programa, mesmo com tosse de vez em quando, mas aí sobrevive, vai dar tudo certo. Então, indica para nós lá, pelo Instagram, pelo próprio os comentários das nossas redes sociais. Nós temos maior satisfação, maior prazer de poder entrar em contato, entrevistar e conversar aqui. Além disso, nós procuramos também lá nas nossas redes sociais indicar alguns livros, algumas literaturas que tem a ver com os conteúdos que nós aplicamos aqui, que nós trazemos para cá. Os nossos convidados acabam falando, eu também aqui acabo citando alguns. Tá bom? Assim a gente vai gerando uma conexão de conhecimento com conteúdo, os dois pilares que compõem o programa Sertão Inovador. Forte abraço, fica com Deus, a gente se encontra na próxima edição.